papel. Olá, boa tarde. Muito prazer por ter vocês aqui, ainda mais nesse horário, mas é com grande honra que eu venho moderar esse painel, que tem um tema importantíssimo hoje, sobre bullying. Quantos de vocês sabem que hoje todos os colégios devem ter algum projeto de lei contra o bullying, que revigorou esse ano? Quantos de vocês sabem disso? Isso é muito importante. O bullying, nós sabemos que por séculos, crianças e adolescentes provocaram umas às outras, não é mesmo? Nós lembramos da nossa infância, os nossos pais se lembram também, mas o bullying, ele tem um sentido diferente. Ele vem para machucar, ele vem para ferir, ele vem para denegrir. E é por isso que 1 a cada 5 crianças e adolescentes hoje sofrem bullying. Sejam dentro de casa, que muitos não sabem, mas é a maior parte onde o bullying acontece. Dentro de casa, seja nos seus colégios ou nos demais ambientes onde essas crianças e adolescentes frequentam. Então, junto com os meus colegas, doutora Denise, doutor Roberto e o querido Alton Gama, nós viemos trazer uma reflexão. Como é que nós podemos quebrar esse ciclo vicioso? Porque hoje nós vemos que a criança, que ela é vítima de bullying, no futuro ela faz o quê? Ela faz o quê? Ela provoca o bullying. Então, como que a gente trata o bullying? Nós quebramos esse ciclo vicioso doentio e passamos a transformar isso em relações saudáveis. É com essa temática hoje que eu venho perguntar para vocês: como é que será que essas crianças e adolescentes se sentem? Qual será o tamanho dessa dor? Será que muitos deles têm apoio ou têm um mínimo pensamento dentro de si falando: não, eu sou mais do que isso, eu posso ser mais do que as pessoas falam que eu sou, eu realmente posso acreditar em mim mesmo? Talvez você tenha sofrido bullying, talvez seus filhos sofram bullying, talvez as pessoas que você ama também tenham sofrido bullying. Então, transformar isso em relações saudáveis é a nossa maior causa, é a nossa maior motivação. E eu vejo isso como um propósito do Free Mind, porque o bullying, ele é realmente muito devastador, porque você perde sua autoestima, você perde seu autocontrole, você não consegue ter uma autocrítica de você mesmo, e você não consegue buscar normalmente uma estrutura emocional nos que estão ao seu redor. Então, muitas das pessoas que sofrem bullying se apegam também às drogas, como uma forma de fugir de todo esse mar de angústia que elas estão vivendo. E é por isso que eu peço, eu faço minha primeira pergunta para a doutora Denise. Ela mora há anos nos Estados Unidos, tem um trabalho incrível. Se você tiver a oportunidade de parar lá no corredor e poder conversar 5 minutos com ela, vocês vão se surpreender. Ela tem um trabalho incrível com drogadição, com violência doméstica e também com bullying. E ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que tem sido essa trajetória de anos, com essas crianças e jovens. Mas, doutora Denise, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que hoje se caracteriza o bullying. O bullying hoje se caracteriza, infelizmente, um processo muito triste para o ser humano, para os jovens de hoje. Porque o bullying começa em casa, o bullying começa com os pais. Muitas vezes os pais não o fazem com a intenção, porque nem eles mesmos sabem o que estão causando de mal nos filhos, mas eles causam, como que chamando a criança, meu gordinho, porque você não faz nada certo, porque você é um estabanado, usando esse tipo de conversa, esse tipo de pronomes para as crianças. Vocês estão fazendo, o pai ou a mãe está fazendo com que a criança desenvolva um processo de incapacidade. Esse processo vai se estender na vida da criança, vai à escola e não se sente bem, porque não aprende bem.
Aí vem os problemas da maestra, da professora, que chama os pais. Seu filho não entende, seu filho tem problema de hiperatividade, seu filho tem problema disso ou daquilo. Aí os pais chegam em casa e brigam com a criança. Porque você tem a obrigação de me dar notas boas? Porque você tem que fazer isso? Eu lhe dou casa, comida, e escola e roupa, trabalho como louco, e você tem que me dar notas boas. Ao invés de olhar na criança e perguntar: aonde está o seu problema? Como eu lhe posso ajudar? Vamos trabalhar nisso junto. Qual é a sua matéria? Qual é a sua dificuldade? A criança vai desenvolvendo um aspecto negativo dela mesma. E o que acontece quando vem a adolescência? Vem o problema de socialização. A criança não se sente aceita pelos seus amigos. A criança não se sente bem com ela própria para participar socialmente com os amigos das atividades. Então ele faz o quê? Ele sente dor. A criança fica mal, não se sente adequada, vai para as drogas, muitas delas. Essa minha experiência é muito grande, trabalhando em escolas nos Estados Unidos. Mas vejo que não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é geral esse problema. A minha experiência de lá mostra que todos os lugares têm esse problema. E da onde vem o problema? Vem da família. O problema vem de casa. É o que eu digo aos meus pacientes: trazem o filho para mim fazer terapia. Conserta meu filho. Não, eu não conserto o seu filho. Não é isso que é o meu trabalho de fazer. O seu filho tem que ser consertado em casa através dos seus exemplos de pais e educadores. Muitas vezes trabalhamos em consertar os filhos. O quanto que estão tortos e errados são os pais, não são as crianças. Aonde está o maior problema da educação hoje? Que os pais pensam que só dando dinheiro, dando a comida, dando isso, dando aquilo, é o suficiente. Não é. O suficiente nunca existe quando estamos educando os nossos filhos. Mas o importante é nós sabermos que a participação, o amor e o carinho que a gente demonstra e mostra para eles é o que eles carregarão para o resto da vida deles. E o bullying não se faz só na escola. O bullying se leva de casa para a escola. E de lá continuam o processo. Por quê? Porque dói ser rejeitado pelos amigos. Porque dói chegar em casa e encontrar um pai ou uma mãe brigando, batendo um no outro. Um ambiente horrível. A criança se sente mal. Aí o pai diz: você não serve, você é isso, você é aquilo. A mãe diz: você não deveria ter nascido. E mais tarde vai dizer: meu filho tem problema. Não, ele não nasceu com problema. Foram os pais que puseram o problema neles. O conserto tem que vir dos adultos. Porque quando consertamos os adultos olham no problema que eles têm, eles próprios podem resolver os problemas dos filhos deles. Isso é o que é mais importante. Infelizmente, a pobre criança que se sente tão mal com ela própria, busca uma alternativa para tirar aquela dor. Ela não tem com quem falar, ela não tem com quem se confessar, ela tem vergonha dela própria, ela se sente mal com ela mesma, ou ele mesmo. Ok, aí vem alguém que diz: tá bom, vai usar isso aqui, você vai se sentir muito bem. E a criança faz. Na verdade, que beleza, esqueci de tudo, não tenho problema nenhum, estou me sentindo ótimo. Não está. Está abrindo o canal da tragédia, o canal da desgraça, que é das drogas.
Porque o errado quando um drogado diz, eu posso parar a qualquer tempo, é mentira. Não é assim. É muito difícil se não tiver um apoio, se não tiver uma força maior por trás dessa pessoa, ajudando, combatendo, explicando e, mais que tudo, amando, respeitando. Esse é o problema do bullying, que não é só aqui, é em todo lugar do Brasil e dos Estados Unidos também. Ótimo saber mais. Muito obrigada. Eu acredito que a doutora Denise também tenha querido expor para nós que muitas vezes nós não temos consciência de alguns apelidos, de algumas questões que nós abordamos dentro de casa. E que isso também diminui a criança e o adolescente. Às vezes até nós mesmos, Muitas vezes nós nos sentimos extremamente agredidos quando um amigo ou uma pessoa que não seja do nosso convívio nos refere de alguma maneira que dói, Então, na criança, no adolescente, que ainda não tem toda a sua personalidade formada e ainda sente que tem uma carência, Hoje o adolescente ele tem uma carência muito grande, porque ele busca uma identidade, Como assim, Carol? O adolescente ele busca se sentir pertencente de algum lugar. Então, quando ele vê que dentro de casa ele ainda não tem tantas referências, ou por se sentir diferente, ele já se rotula como inferior. E quando nós não trabalhamos essas questões internamente, ou seja, quando nós não damos subsídios emocionais para que esse adolescente pense ao contrário do que a sua mente, do que a sua própria mente está dizendo, ele cai nessas armadilhas. Ou seja, a nossa mente para a gente o tempo todo. Quem aqui pensa só o que quer, quando quer, na hora que quer? Levanta a mão. Você pensa só o que quer, na hora que quer, quando quer? Quantas coisas negativas nós pensamos que nós não queremos? Sim ou não? Sim. Então, se nós não gerirmos a nossa emoção, que foi o que o Otton Gama e o que o Dr. Augusto Cury disse anteriormente, nós vamos colocar a nossa vida como um trem desgovernado. Eu digo muito para os meus pacientes, eu também sou psicóloga, para os meus clientes, enfim, nos colégios que eu palestro, que a nossa emoção é como um trem, Se a gente não gere a nossa emoção, ele vira um trem desgovernado, sem trilhos. Nós não colocamos trilhos. Então, uma vez que você olha para dentro de si mesmo e tenta valorizar você mais do que a complexidade dos seus erros, você é capaz de encontrar uma luz que fala, não, realmente eu sou capaz. Eu consigo de alguma maneira passar sobre essas barreiras. Eu tenho o meu valor, E quando nós nos comportamos como seres sociais, isso também nos ajuda, porque nós conseguimos olhar para as pessoas ao nosso redor e encontrar apoio para passar por todas essas dificuldades. Por isso que a minha próxima pergunta vem para o Otton Gama, que é como que a autocrítica e como que o ser, ele tendo uma consciência que ele é um ser social, ajuda na prevenção do bullying. Bom dia, mas boa tarde já. Boa tarde, parabéns pela exposição, doutora. Eu sou um sobrevivente ao bullying. Eu sofri bullying minha vida quase toda escolar, desde a minha infância até o final da minha adolescência. Eu, por ter sido muito gordo, eu era obeso, e aí estava um prato cheio, doutor. Então tudo que você falou me remetia até à minha própria experiência, porque eu tinha vergonha de falar sobre isso. Ninguém quer ser o rolho de poço, o saco de areia, o baleia, o gordo, nojento, como se fala.
E eu cresci escutando que eu era um gordo nojento. E isso daí, no meu caso, eu não fui para as drogas, mas cheguei perto de uma doença tão grave quanto, que é a obesidade mórbida, porque quase tive cirrose por conta disso. E eu percebi que você entender que você é um ser social faz a diferença para você se colocar no lugar do outro. Ninguém, como dizia Aristóteles, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. E a dor da rejeição continuada ela é muito grande. Durante vários aspectos da minha vida, até recentemente, eu tinha problemas de lidar com a sociedade, já adulto. Porque eu não conseguia me relacionar de forma plena porque eu tinha medo, de certa forma, mesmo que de forma inconsciente. E isso, eu acho que a base número 1 de você conseguir dialogar consigo mesmo é entender que você vive num contexto social. E esse contexto social precisa de autoestima para você poder amar a si mesmo, porque por trás de quem agride sempre tem alguém que foi agredido. Ninguém que agride naturalmente. E geralmente, quantos de vocês aqui sofreram bullying? Por favor, levanta as mãos. Quantos de vocês fizeram bullying? Não tem uma plateia de santos não aqui. Tô brincando. De certa forma, todo mundo já fez e já participou. Então, a desenvolver a consciência crítica de que você faz parte de um conjunto social e o raciocínio como espécie humana e não como grupos, como guetos, como posições religiosas, como posições corpóreas, posições políticas. E o bullying é uma coisa tão grave que hoje ele extrapola para a vida em trabalho, a vida no trabalho. O que você vê de adultos sofrendo bullying nas empresas é impressionante. Então, eu acredito que inclusive o doutor aqui também fala sobre direitos humanos. Eu escrevi um livro sobre direitos humanos para crianças, escrevi uma Constituição Federal para crianças, direitos humanos para crianças e ciência política, porque eu acho que o papel da educação ele precisa desenvolver a consciência crítica do aluno para consigo mesmo e desenvolver a consciência crítica para a sociedade. E quando ele começa a pensar num conjunto social, ele passa a ser um ator de transformação social dentro do microcosmo que é a escola. E as escolas são microcosmos da sociedade. E eu também achei fantástico o que você disse, que a doutora disse. Os pais chegam para mim e dizem: resolva meu filho. Como se eles tivessem sido criados no mundo exterior. Se você começa a debruçar e a perscrutar a história do pai, da mãe, do seio social, a diminuição constante, as humilhações públicas, as comparações ridículas com os filhos de outros colegas. Tá vendo? Tá vendo o que o filho de fulaninho faz? E você, meu filho não tem jeito, só dá trabalho. E olha o filho dele, como é incrível. Sinceramente, vocês já ouviram, mas quantos de vocês já ouviram algo parecido aqui? Não tem coisa pior do que a comparação para o desenvolvimento da autoestima baixa. Então, o bullying, eu posso dizer, eu não tenho nenhum dado científico, mas eu vou dizer porque eu tenho convicção de que é uma das grandes causas do uso de drogas na adolescência. É porque você combater as drogas, dizendo diga não às drogas, é tão útil quanto botar uma raposa para cuidar das galinhas. Você não vai para as drogas porque você diz não às drogas. Você vai para as drogas porque você tem uma autoestima baixa, porque você não tem um propósito de vida, porque você não sabe se colocar no lugar dos outros. Então, eu quero fazer um pedido a vocês. Quando forem corrigir os seus filhos, não os diminua, não os compare com os outros, porque cada ser humano é único e deve ser assim. Por favor. E tenham coragem de conversar, porque meu pai uma vez me disse, mas eu não soube disso, porque eu não tinha coragem de contar. Eu tinha vergonha, eu queria que ele tivesse orgulho de mim, não que ele soubesse que eu era o gordo nojento da escola.
E muitos de vocês estão com os filhos passando por essa situação e vocês não sabem. Então, por favor, busquem conhecer mais a história dos seus filhos. Busquem sair da sala de estar e ir até a cozinha da personalidade deles. Vocês descobrirão coisas incríveis. Muito obrigado. Isso é maravilhoso, porque a gente vê que o maior capital que os pais podem dar para os seus filhos, que os seus cônjuges podem dar uns aos outros, que vocês podem dar para os seus amigos, não é o capital dos bens materiais, o capital das riquezas, mas sim o capital da troca das experiências. Eu lembro uma vez que eu tive um aluno que ele disse para mim e falava assim: tia, mas eu não consigo, eu nunca vi minha mãe chorando, eu nunca vi meu pai chorando, eu sou fraco, eu não posso voltar para casa assim porque eu sou fraco. E aí eu pergunto, esse dado que o Otton disse é muito interessante, porque segundo pesquisas da Universidade de Michigan e de Harvard, 40% apenas dos pais e professores dialogam com os seus alunos e com os seus filhos além do que o cotidiano exige. O que isso significa? Poucos deles trocam sonhos, cruzam mundos, vivem no mesmo ambiente, frequentam os mesmos lugares, mas não conversam, não entram no mundo do outro. Os pais deveriam sentar com seus filhos e contar os seus dias mais tristes. Sabe por quê? Porque não há caminho sem acidentes, não há céu sem tempestades. Quando você prepara o seu filho para a vida, ele tem mais subsídios, eles têm mais força para conseguir transpolir, para conseguir passar por adversidades. Nós vemos muito que... Uma vez eu vi um discurso de uma senadora americana que eu achei muito bonito, que ela fala: muitas pessoas hoje alegam que o importante é ser e não ter, correto? Quem concorda comigo? Mais importante. Mas se nós não temos o mínimo, não tem como nós sermos. Se nós não conseguimos trabalhar, se nós não conseguimos ter autoestima, eu não vou acreditar em mim mesmo. Eu não vou achar que eu sou capaz. Eu não vou nem conseguir ter autocrítica, porque a pessoa só consegue ter uma autocrítica de si mesmo se ela tem autoestima. Porque senão ela vai olhar para ela e para o mundo como se ela sempre fosse uma vítima. Como ela sempre caindo no coitadismo, no conformismo. Ah, não, os outros estão errados, não eu. Mas quando eu tenho autoestima, eu tenho capacidade de olhar para mim mesma e falar: epa, calma aí, eu acho que eu preciso corrigir algumas rotas. Eu acho que realmente esse caminho não está legal. Então, entrar em camadas mais profundas das nossas crianças e jovens, e até dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, das pessoas com quem nós trabalhamos, é crucial para ter relações saudáveis. Porque uma relação só é tão saudável quando ela cresce no terreno da liberdade. E ela consegue também se sustentar com transparência. Então, quando nós vemos essa questão que o Otton comentou, do tom de voz elevado, do sermão, da comparação, nós diminuímos o outro, ao invés de nós elevá-los. Porque nós só conseguimos corrigir uma pessoa quando nós elevamos suas qualidades primeiro, porque senão ela não vai te ouvir. Por isso que a maioria das nossas correções são ineficazes. Porque eu sempre quero ganhar a razão e não o outro. Não quero ganhar a pessoa. Então eu entro numa disputa terrível com o outro. Então se eu falo: olha, realmente você é muito importante para mim. Você fez certo, você teve uma boa intenção. Mas olha por esse lado. Será que foi a melhor alternativa? Ao invés de sempre apontar erros, que assim nós diminuímos os outros. Carol, senhoras e senhores, eu gostaria de trazer a vocês um tema que hoje está uma coisa assim, mais e mais crescendo. Não sei exatamente no Brasil, que eu acredito que também, mas nos Estados Unidos está demais, é o cyberbullying. São bullying eletrônico, porque o bullying não é somente pessoal, ele pode ser
eletrônico. Eu tive, não muito tempo atrás, eu penso que um mês ou 2 atrás, uma mãe que veio, trouxe a filha dela de 12 anos, que estava com tendências de matar-se, suicídio. E após conhecer um pouco a história da família, claro, a mãe falou, não existe bullying, bem educadinha, criança na escola muito bem, entrevistei a professora, porque eu estava tentando encontrar por que essa criança tem essa tendência querendo se matar. Até o ponto que eu solicitei que ela fosse internada. Depois de trabalharmos muito, eu conversei com os pais e eu pedi aos pais, me traga o computador, o laptop dela e vamos olhar o que está acontecendo. Vocês não podem imaginar tal qual foi minha surpresa, as coisas que eu li dos amiguinhos mandando para ela, cometendo bullying, coisas absurdas. Ela estava sendo persuadida por um monte de amigos, um pessoal da escola, que mandavam coisas terríveis para a menina. Ela estava desesperada, ela estava sendo perseguida através da eletrônica, através do online, através do WhatsApp, através do Facebook. Fiquem de olho. Não deixe seus filhos se trancarem no quarto e ficarem horas, ao invés de participar da família, de conversar. Não o deixe, vai verificar, de uma forma ou de outra, fiscalize o que eles estão fazendo, quem são seus amigos na internet, o que vocês conversam. Claro, eles têm direito à privacidade, mas não deixe eles lá. Ok, minha filha, meu filho é um amor, fica no quarto o dia inteiro, não me dá trabalho. Não é isso. Não pense que eles estão facilitando a sua vida. Não, eles não estão. Eles estão simplesmente se isolando de você e se contaminando pela mídia, pela pornografia, pelo bullying. Essa minha paciente tinha até explícito vídeo de garotos mandando para ela de sexo. Foi uma coisa absurda o que vimos. As meninas ameaçando-la, que iriam bater nela. Umas coisas que... Os nomes, as palavras que diziam para ela, umas coisas assim... Foi absurdo. Isso eu gostaria de alertar aos senhores. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, já são adultos. Mas eu sinto muita dor quando eu vejo a mãe desesperada, chorando, trazendo o filho ou a filha, ou que está sendo ameaçado, que está sendo bullying. Muitas vezes a mãe tem vergonha, não quer falar com a diretora, não quer expor o caso, porque tem medo de represália. Vão perseguir minha filha ou meu filho. Não. Vai à diretoria, vai às autoridades, abra uma boca, briguem pelos seus filhos, lutem por eles. Vocês são os principais responsáveis e educadores deles. Não sou eu psicóloga, não é o psiquiatra e não é a professora. São vocês. E vocês têm que brigar por eles, estar atentos o que eles estão fazendo, como está a vida deles, como está a emoção dessas crianças. Isso é fundamental para que vocês próprios consigam colocar na sociedade seres humanos maravilhosos que possam dar continuidade à evolução da vida. Ao contrário, teremos muita dor de cabeça, mas eu sei que vocês vão prestar atenção nisso. Esse é meu pedido, tá bem? O Dr. Roberto, ele tem um trabalho incrível no município, qual ele é secretário. Eu gostaria que ele contasse um pouquinho para nós como a participação da comunidade pode ajudar na prevenção do bullying. Ok, boa tarde a todos.
imensa alegria que estou aqui, agradeço a oportunidade e quero partilhar com vocês a experiência nossa no município de Lorena, no Vale do Paraíba, ao lado de Aparecida, Guaratinguetá. Há 10 anos, eu sou advogado, especialista em direito público, fiz mestrado em Direito, Ética e Cidadania. Há 10 anos, iniciei, juntamente com outras pessoas, um trabalho denominado Lorena pela Vida, Movimento Lorena pela Vida, que tinha o principal objetivo, e tem o principal objetivo, o primeiro objetivo, o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo no tocante a um artigo que diz que é proibida a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas e cigarro para menores. Nós já falamos aqui acerca da importância da família. Muitas vezes o pai que pede ao filho, à criança, ao adolescente que compre a bebida alcoólica lícita, o cigarro, enfim, nós sabemos que o álcool é a principal porta para as outras drogas. E nós começamos então um trabalho de sensibilização. E com esse trabalho nós elaboramos um concurso, inicialmente chamado Lorena pela Vida, só que as outras cidades vizinhas foram participando. Nós mudamos então no meio do caminho para Vale Viver, com apoio da Diretoria Regional de Ensino. Nós atingimos mais de 15 cidades, 17 cidades exatamente, mais de 60 escolas estaduais, escolas municipais, escolas públicas, justamente conversando com as crianças e jovens acerca dos malefícios, não só do álcool, não só do cigarro, mas também das drogas como um todo. E avançamos tradicionalmente, premiamos os principais desenhos, é um concurso de poesias e ilustrações apelativas. E nós premiamos então os principais, os campeões, os autores dos principais trabalhos, na tentativa de avançarmos na conscientização importante, para que a gente consiga falar com as crianças e jovens acerca de tema que muitas vezes é tabu, ou então, muitas vezes passa desapercebido, porque o pai, na verdade, nessa história de pedir que compre a cerveja, que compre isso, aquilo, não está envolvido, comprometido nessa causa. E aí nós avançamos, nos últimos 4 anos, firmamos uma parceria, o Movimento Lorena pela Vida, com uma instituição de ensino superior na nossa cidade, para avançarmos no processo, junto às crianças e jovens nas escolas, especialmente crianças e jovens no ensino médio e ensino fundamental. Nós criamos cartilhas de direitos humanos. Antes, celebramos 5 anos desse trabalho, criamos um passeio ciclístico pela vida. Há quem diga que na nossa cidade há mais bicicletas do que habitantes. Então Lorena é conhecida como terra das palmeiras imperiais e também como a capital das bicicletas. Então nós fizemos mais uma ação visando a conscientização e aproveitamos sempre o mês de maio para o lançamento do nosso concurso, do regulamento do nosso concurso. Todo segundo semestre o pessoal trabalha e nós fazemos a premiação sempre no final do ano. E aí lançamos então as cartilhas de direitos humanos. A primeira foi das crianças e dos adolescentes. É muito triste, eu vi muitos psicólogos aqui, certamente muitos educadores. Eu sou filho de professor de educação física, minha esposa é também professora, coordenadora de área numa escola estadual. Eu tenho orgulho de ser filho de professora, a minha esposa é professora, e eu sinto muito quando as pessoas não respeitam o professor, a professora. Mas antes certamente não respeitam o pai, não respeitam a mãe, não respeitam a avó, não respeitam as pessoas. Tem placa de proibido jogar lixo aqui, fazem debaixo da placa lixão. A vaga da pessoa com deficiência, as pessoas não respeitam. A minha mãe, minha avó, minha tia não fazem parte da equipe da faxina, então eu ponho o chiclete debaixo da carteira, jogo lixo em qualquer lugar. Enfim, essa questão de conscientização. E aqui chamo a atenção para o conceito da política cidadania. Às vezes, política tem por sinônimo cidadania, participação, que todos possamos fazer a nossa parte. Então, dentro desse contexto, desse caminho, nós fizemos cartilhas para irmos às escolas, falarmos com as crianças e jovens acerca dos limites. Temos direitos, sim, mas também temos deveres. Precisamos respeitar as regras na convivência social. E foi muito bacana esse trabalho, que contou com desenhos de crianças e jovens. Eu trouxe aqui, desculpa. A primeira cartilha foi das crianças e dos adolescentes. Todas essas cartilhas, gente, que eu estou falando para vocês, elas estão disponíveis gratuitamente na internet, ok? Só procurar cartilhas de direitos humanos, Lorena pela Vida, lá vão encontrar, ok? Lembram de Lorena e tal? Vão encontrar as cartilhas disponíveis gratuitamente. O sucesso foi tão grande que o nosso grupo, que tinha por foco o efetivo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
foi cobrado por entidades que lidam, por exemplo, com os idosos, para que nós fizéssemos a cartilha de direitos humanos dos idosos, fizéssemos direitos humanos das pessoas com deficiência. E o desenho da cartilha dos idosos, feitos pelos idosos. Da pessoa com deficiência, também as crianças de várias entidades, cito aqui a PAI, por exemplo, envolvidas, e sempre nós, o nosso grupo, indo às escolas, conversando também com as crianças, com os jovens da nossa cidade e da região, um grupo de voluntários, que hoje conta, obviamente, com o apoio da Prefeitura Municipal, da instituição de ensino e outros parceiros. Mas eu queria avançar nos 2 últimos volumes que nós lançamos para chegar no bullying. Fizemos meio ambiente e cidadania, entendendo a importância dessa conscientização, e nesse ano, a professora que foi nossa parceira, professora da rede pública, todos os desenhos da cartilha são de alunos da rede pública municipal de Lorena, ela foi campeã do prêmio Tivita, educador nota 10, com um trabalho em parceria conosco. E o ano passado, celebrando 200 anos do nascimento de Dom Bosco, que tem uma frase muito bacana que eu gosto muito: mais do que amar os jovens, é preciso que os jovens sintam que são amados. Mais do que amar os jovens, é preciso que os jovens sintam que são amados. Nós lançamos a cartilha Direitos Humanos e o Bullying, justamente para voltarmos a conversar com os jovens, com as crianças e jovens das escolas, por conta dessa moda, né? Agora o bullying, eles veem graça na briga de meninas, aí puxa cabelo, filma, põe na internet, enfim, e aí são inúmeras situações, lamentavelmente. E nós fizemos então 2.500 cartilhas, que tem na didática um diferencial, porque nós promovemos antes um concurso, nesse caso específico, Fórum Vale Viver, que inclusive, gente, o ano que vem nós estaremos comemorando 10 anos do Lorena pela Vida. Então nós entendemos, até por conta dessa oportunidade, de lançarmos um concurso nacional. Então você pode estimular a participação da escola, da sua cidade, ok? Esse regulamento estará disponível a partir de hoje no site. É um movimento maravilhoso. Isso, e eu queria só chegar no particular, que as crianças desenharam a promoção da paz. Então todos os desenhos que estão aqui foram feitos justamente visando a prevenção ao bullying. Aí nós organizamos um material com a instituição de ensino superior, elaboramos a cartilha e voltamos para as ações nas escolas. Nós distribuímos em Lorena mais de 2.000 cartilhas nas escolas todas do município, inclusive na zona rural. Nós voltamos conversando, né, com crianças, com os jovens, e queria dizer justamente da importância desse trabalho de ações de conscientização promotoras da paz, da não violência. Então é com grande alegria que nós estamos aqui, porque nós estamos no mesmo barco. Se você está aqui, você está interessado nessa causa. Então, desculpa, a gente trouxe alguns exemplares até para algumas pessoas interessadas, ok? Desculpa, não temos para todos, mas na internet gratuitamente estão disponibilizados os volumes, ok? Maravilha. Nós percebemos. Obrigado. Muito obrigada. De uma cartilha, de um informativo para chegar até as crianças, envolvendo as crianças e adolescentes, os idosos, para que eles pudessem participar com desenhos, com poesias. E dessa maneira tudo isso foi anexado, nada foi desperdiçado, para que no final tudo que foi recolhido chegasse até essas crianças e elas falassem: poxa, eu fiz parte disso também. Então é uma maneira brilhante de envolver a comunidade no combate ao bullying. Muito obrigada. Eu gostaria agora de abrir para umas 2 perguntas antes de nós encerrarmos. Por favor. Eu vou até vocês. Boa tarde, eu sou a Rose. E eu gostaria de fazer a pergunta associada na resposta para a doutora e para o Otto. A pergunta é: eu comecei no escolar nos anos 80, em média. E existia o gordo, baleia, saco de areia, aquela coisa toda. E não existia o termo bullying, nem o problema que causa hoje. De onde que vem essa situação? Porque o adolescente hoje, eu tinha lá os meus apelidos, que era muito magra, e ele não me trouxe trauma nenhum. Meu irmão era muito gordo, sua situação, e não trouxe problema. Entre outros vários amigos que estão aí, normal, fora de droga, vida. Qual é a posição antes e hoje?
Sérgio. O que eu posso lhe dizer é que, de modo geral, o que acontece é que o bullying, sim, causa um trauma que é pro resto da vida. Tudo depende de como você desenvolveu a sua vida adulta, jovem adulta, para poder entender e buscar dentro de você que tudo aquilo que lhe foi dito, que lhe foi chamado, que não era você, que você mesma fez o seu próprio controle com você mesma dos seus valores, de quem você é. Você teve essa oportunidade. Claro, eu não sei como, se você foi a analista, se você é psicólogo, não sei. Mas dentro de você, você foi uma criança resiliente, que você conseguiu superar isso. Eu posso me dizer com certeza nisso, porque eu fui uma criança, eu nasci no Brasil, e eu não vim de uma situação privilegiada. Meu pai era um militar que tinha 11 filhos para alimentar. Então, nós não éramos ricos, malmente teríamos o necessário. E eu convivi e morei num bairro de pessoas pobres, onde tinha todo tipo de bullying, tinha todo tipo de pessoas que se envolviam com álcool e drogas. E eu nunca fiz bullying, não senti que eu fui, na minha juventude, na minha infância, que eu fui ameaçada por bullying. E eu superei essa fase da minha vida. De certa forma eu fui bullying, porque eu usava muitas roupas do meu irmão, que era da mesma idade que eu, e eles não me viam como uma menina, eles me viam mais como um moleque, um garoto. E eles não tinham muito respeito por mim, até que eu fiquei adulta e comecei a me conscientizar que eu era uma mulher, que eu era uma garota e que eu podia superar aquelas coisas todas que diziam quando eu usava botina, quando eu usava as roupas do meu irmão, que era de homem, tipo da calça, do zíper, era de um lado para mulher e outro lado para homem. Tinha uma série de coisas que as crianças gostavam de falar, mas eu usava, não era por nada, eu usava porque eu não tinha outra roupa, porque nós éramos pobres, passava de um ao outro. E eu superei tudo isso. Estudei aqui no Brasil, fui embora para os Estados Unidos e há 23 anos que eu moro lá, me formei, me graduei, sou doutorada em psicologia, trabalho lá. Eu superei, eu fui resiliente, mas eu tenho amigas da minha infância, dessa época, que até hoje eu sei, se acabaram na marihuana, na maconha, na maconha, e passaram para a heroína e outras coisas mais. Não seguraram, não tiveram a força e apoio para poder superar isso. Eu creio que você teve isso e você foi suficiente de buscar em você e apoio em sua família para poder superar que isso não era você. E isso vem de encontro com o trabalho do Dr. Roberto. Isso é família, o que ele está trazendo. E o bullying está ligado demais à família. Isso é muito importante, vocês preservarem, trabalharem muito para conservar e manter os valores de família. Isso é uma coisa que vai para o resto da sua vida, é um ciclo. Vai passar, seus filhos passarão os filhos deles, e sucessivamente. É o bullying um problema sério, mas tem solução. A solução está em nós adultos, nós que somos pais, em ajudar nossos filhos a superar essa fase. Ok? Desculpa, como é seu nome? Desculpa. Rose, obrigado pela pergunta. Eu acredito que, primeiro, tem uma diferença entre o bullying como uma prática constante de diminuição, de agressão físico-moral a uma criança,
a um apelido ou outro esporádico. E segundo, porque ninguém é obrigado a comprar aquilo que não lhe pertence. Então, se eu puder vender essa água por $50 mil, você é obrigado a comprar? Não. Da mesma forma que as nossas crianças e adolescentes não são obrigados a comprar os xingamentos, os descargos, as brincadeiras maldosas. Você só compra aquilo que você quer. Se eu lhe xingar em chinês, talvez você não compreenda, porque você não sabe chinês. Então, o código, o que decifra o código que faz a gente achar que a gente é quando a gente tem uma autoestima baixa, quando a gente tem uma base familiar que não é tão bacana, que não permite que a gente tenha se sentido amado. E muitas vezes também, a gente eu atendo alguns lutadores do UFC. Eu sou treinador de habilidades emocionais de alguns lutadores do UFC. E alguns com alguns processos de insegurança, e eles são muito fortes, né? Eu disse, se eu chamar você de gordo, você vai se ofender? Ele disse, não, eu vou rir, porque eu sei que eu não sou. Então, muito daquilo que a gente aceita é porque a gente acha que a gente é de alguma forma. E, às vezes, também nós temos mecanismos mentais que disfarçam as atitudes e traumas para algumas atitudes que aparentemente não tem nada a ver, mas que são frutos de um processo de bullying. Então, um ciúme doentio, uma falta de convivência com pessoas diferentes, a falta de capacidade de poder gerir situações, de perder o controle com facilidade quando é colocado numa situação de estresse, a dificuldade de conviver com pessoas que não pensam parecido com você. Então, muitos dos nossos comportamentos, eles são aparentemente que não têm causas, mas tudo que acontece na nossa vida é causa e efeito, minha gente. Não existe forma diferente de ser. Eu gostaria que existisse, mas não existe. Então, nem todo mundo compra os xingamentos. Eu, durante muito tempo, comprei. Eu, durante muito tempo, tive comportamentos que eu fingia ter uma autoestima super acima da média, depois que eu emagreci. Eu sou o cara. Mas passasse o dedo assim, saía a autoestima, voltava todo aquele gordinho rejeitado, que tinha sido vilipendiado e que queria ser o centro das atenções. Então eu tive que me reinventar, eu tive que retrabalhar alguns significados, para poder, inclusive, ter coragem de falar, porque eu morria de medo de falar com as pessoas. E hoje, semana que vem, esse cara que morria de medo de falar para as pessoas, vocês conhecem o Nick Vujicic, aquele senhor que não tem braços nem pernas, vai estar aqui no Brasil e eu vou abrir todas as palestras dele para 30 mil pessoas. Então, é possível sempre se reinventar. Muito obrigado. Muito obrigada, Rose, pela pergunta. Otton, doutora Denise, foi ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais duas aqui. Ele levantou a mão e depois... Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, Carol. Uma seguinte pergunta: muito foi falado que o bullying começa em casa. E aí me remeteu, que hoje eu trabalho como coach, sou coach nessa área de independência, coach adictos, aquele filme, seriado que tem, na verdade é um videozinho curto, crianças fazem, crianças veem, que é a criança pequena copiando o comportamento agressivo do pai, da mãe, situações vejamosas que a mãe está passando ao pai. E também me remeteu um filme, que foi aquele A Vida de Maria, que a criança a mãe vai sempre repetindo para a filha e vai passando de geração para geração, Então a pergunta é: e qual o momento que pode se trazer à tona a consciência para os pais que ele está praticando bullying de forma inconsciente? Como é que pode ser trazido à tona isso, a luz, botar a luz nessa sombra para os pais? Veja, como é seu nome? Eduardo. Eduardo. Veja, Eduardo, você trouxe uma questão muito importante. Muitas vezes os pais, eles não sabem que eles estão causando bullying nos filhos deles. Isso é um ciclo. Eles talvez sofreram também bullying quando foram educados na época deles.
E ele passa isso para os filhos. Aí a criança vem da escola, mamãe, minha colega, meu amigo me chamou de gordo. Ah, não liga não, deixa pra lá. Não, não é isso. Está errado. Não, filho, você não é gordo. Vamos conversar com essa professora, vamos lá na escola. Imediatamente é cortar o mal pela raiz. Conversar, ouvir a criança. Não é apenas ignorar. Exatamente, não é ignorar e deixar, não, deixa pra lá. Isso não é deixar pra lá. A justificação de, quando eu era da sua idade, também me chamavam assim, que me faziam assim também, eu era gordinho que nem você. Tá mal, tá errado. Isso é incentivar esse processo. O que tem que fazer é combater. Claro, os meus pais me criaram de uma forma, os seus pais se criaram, mas vocês estão criando os seus filhos hoje. É quebrar um ciclo, não trazer o que você teve de ruim na sua criação, que talvez não era tão ruim para a época, mas para o de hoje é ruim. Então o processo está localizado numa coisa, senhoras e senhores: família. A família é a causa principal do defeito e do acerto. Vocês têm que se conscientizar. Desde o momento que vocês geraram uma criança na sua barriga. O que eu vou fazer com essa criança? Como eu vou educar? Não é trazer o que você aprendeu que não te fez bem. É combater aquilo que não foi bom e buscar na educação, como o Dr. Roberto traz essas cartilhas de ensinamentos ou outros métodos de ensinamento. Como eu vou educar essa criança nos dias de hoje? Não quando eu fui educada. Isso está na família, Eduardo. O processo todo da cura e também da causa e efeito é de família. E, se me permite, eu gostaria de acrescentar, existem relatos de que muitas vezes esse aluno, por exemplo, que não respeita na escola o professor, o diretor, briga com um amigo, a escola toma uma medida de chamar o responsável. Muitas vezes o responsável não aparece. Esse é o grande desafio, é a conscientização de pai, de mãe, dos pais, justamente na formação dessa família. Mas eu acho que a parte de cada um, desde o amigo que reconhece que aquele amigo precisa de uma ajuda na família, na sua formação, enfim, na conduta. Nós não vamos esperar o menino morrer, fruto do tráfico de drogas, se nós identificamos uma situação que a gente possa participar. Eu acho que a escola muitas vezes tem tomado ou tenta tomar, eu acho que a orientação é nesse sentido, mas lamentavelmente muitas vezes esse pai é ausente, essa mãe é ausente, esse responsável é ausente. Então acho que cada vez mais buscarmos de fato esse comprometimento. O ideal é que ele venha antes, que as famílias nasçam com a responsabilidade. Nós sabemos quão importante é essa vivência em família, né? Não obstante, óbvio, cada um tem a sua história familiar, mas via de regra, pai e mãe na vida da criança fazendo a diferença. Então, só dizer desse desafio em tempos modernos aí. E olha, completando o que o Dr. Roberto está dizendo, eu sou eu sou palestrante e eu tenho eu tenho 9 grupos, inclusive são de violência doméstica, que eu também faço ensinamento. E na maioria, a grande maioria dos casos que eu trabalho com criança e trabalho com os pais, tudo que as crianças fazem é impressionante. É porque viram os pais fazendo em casa. Vocês não têm filhos, vocês têm pequenos espiões. Eles ouvem, eles enxergam e eles copiam vocês, a nós. Aí eles vão na escola. Ele viu o pai batendo na mãe, ele vai bater na amiguinha.
E vai daí, chamando nomes, palavras horrendas. Ele faz o mesmo. Meu pai faz, minha mãe faz, meu irmão faz. Eu vou fazer também. Essa é a verdadeira situação. Família. A educação vem de casa, não é o professor. A professora que tem que consertar seu filho. Não. Somos nós, são vocês, que temos que dar a educação em casa. Porque por mais que educamos eles, eu trabalho com crianças em escolas, todos os níveis. Por mais que educamos eles, eles vão ouvir vocês, eles vão seguir a vocês, que são os pais deles. Aí fica difícil para o profissional ajudar, se vocês não ajudarem a nós, aos próprios filhos. Gostaria de complementar o que a doutora Denise disse, trazendo uma reflexão que é tão importante. Nós pensarmos, porque talvez alguns de vocês, uma pequena minoria, não sei, possam pensar, mas eu não tive uma família estruturada, eu não tive essa oportunidade de ter realmente família, eu não tive uma família que hoje a sociedade estipula ser o correto. Mas qual é a chance para mim? Qual é a chance para os meus filhos, ou qual é a chance para as pessoas com que eu me importo? Eu gosto muito quando a gente trabalha a ideia de ser autor da própria história. Porque quando a gente é autor da própria história, a gente tenta sair da plateia e entrar no palco. E a gente começa a tomar as rédeas da nossa vida. Porque muitos, eu percebo que na minha experiência, o ambiente nos influencia muito. Aonde quer que você vá, o ambiente te influencia muito. Mas nós somos responsáveis por nós mesmos. É muito fácil nós olharmos às vezes para o ambiente, não digo nem fácil, mas um pouco cômodo, às vezes as situações ao nosso redor, e nós colocamos a culpa ou na nossa família, ou colocamos às vezes na nossa escola, enfim, mas há esperança. E a esperança está quando eu olho para dentro de mim mesmo, e como o Otton disse, eu não compro tudo aquilo que não me pertence. E para eu conseguir ter isso, eu preciso ter uma emoção saudável. E eu só consigo desenvolver uma emoção saudável, entrando novamente nesse ciclo, é quando eu olho para mim mesmo e deixo de ter pena de mim mesmo. Eu lembro uma vez que a minha avó, ela tem 72 anos, e o meu avô faleceu com 99. E ela disse para mim, filha, hoje eu estou muito triste. Foi no dia do velório dele. Aí eu disse, mas por quê? É compreensível você estar triste. Ela disse, Carol, mas eu estou mais triste porque eu senti pena de mim a vida inteira, por ter casado com um homem mais velho do que eu, por ter não tido um amor na minha vida, e hoje eu percebi que eu não precisava ter tudo aquilo, todo esse sentimento de angústia, que eu poderia ser feliz no ambiente onde eu era, onde eu estava, da maneira com que eu estava. Então eu também trago uma reflexão para todos nós, olhando para as mentes mais brilhantes que passou pela humanidade, Nelson Mandela, Thomas Edison, até Steve Jobs, vários outros que vocês podem estar pensando aí junto comigo, eles não tiveram, será que eles tiveram a oportunidade de ter um lar estruturado, de estudar nas melhores escolas? Será que eles tiveram a oportunidade de ter um ambiente totalmente ao favor do seu desenvolvimento? O que vocês acham? Sim ou não? Não. O que vocês acham que motivou essas pessoas? Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu li a história de Thomas Edison, ele foi o descobridor da energia elétrica, né? Sabe quantas vezes ele errou até acender a primeira lâmpada? Ele errou 1442 vezes. E uma vez alguns jornalistas da época foram perguntar para ele, mas Thomas, você está envergonhando a academia, pelo amor de Deus. Você não pode continuar trazendo esperança para as pessoas que pode existir luz elétrica, como você chama. E ele disse, olhou para aquela pessoa e disse, sabe o que acontece?
sabe qual que é a diferença entre eu e você? A diferença é que eu olho de uma maneira diferente do que você olha. Eu descobri 442 vezes como não acender uma lâmpada. Não como acender, como não acender. Às vezes a gente olha, a única maneira é a gente mudar a perspectiva com que a gente encara as coisas, né? A gente também traz a reflexão de Abraham Lincoln. Quem foi Abraham Lincoln? O 16º presidente dos Estados Unidos. E ele também, ele que trouxe a liberdade para os escravos, né? Ele que decretou a forria dos escravos na América. E eu achei muito incrível, porque olhando para Abraham Lincoln, ele não tinha nenhum parente diferente da sua cor. Ele não ia, às vezes, na senzala tomar um café com um escravo. Mas ele olhou de uma maneira diferente. Ele mudou as perspectivas. Ele falou, não, eu encaro essa pessoa como ser humano. Então, essa reflexão que eu quero trazer é que, às vezes, é extremamente fundamental nós cuidarmos da família. Se você tem filhos, se você é filho, se você tem seus pais vivos, se você tem seus amigos, é crucial você trabalhar isso em conjunto, porque nós somos seres sociais. Sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Nós temos uma ânsia, uma necessidade intrínseca de nos relacionarmos. Porque nós somos a única espécie que, se não nos relacionarmos, nós nos definhamos, né? Não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Caímos em depressão, em ansiedade extrema, enfim. E muitas vezes leva até o suicídio. Porque a maior solidão não é a solidão onde você está sozinho. A maior solidão é quando você está cheio de gente ao seu redor e você se sente só. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós não temos um ambiente ao nosso redor favorável para nós termos uma vida saudável. Mas basta nós olharmos para nós mesmos e encontrarmos dentro de nós qualidades e possibilidades que não nos deixam desistir diante dos nossos propósitos. Talvez você esteja sentado nessa cadeira e tenha certeza do que você quer para o resto da sua vida. Talvez não. Talvez você ainda está nessa procura. E essa procura requer muito autoconhecimento. Acredito que todos os meus colegas vão concordar comigo. Porque o autoconhecimento é quando você tem coragem de sentar, fechar os olhos e ter um diálogo com você mesmo. Diálogo com as suas perdas, com as suas frustrações, com os seus medos, com as suas vergonhas, com as suas derrotas, com o que você não teve coragem de fazer, com o que você disse que você se arrependeu. Hoje nós sabemos que nos primeiros 30 segundos de tensão são quando nós cometemos os erros mais drásticos na nossa vida. Nós falamos o que não devia ter sido feito, nós brigamos, nós batemos, em casos extremos pessoas matam, pessoas roubam. Então são 30 segundos de tensão que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, peraí, o que eu quero para a minha vida? Será que eu devo me colocar diante de toda uma situação? Não está favorável, não está. Mas o que eu posso fazer para mudar? Assim como o Otton trouxe na palestra dele. O que eu posso fazer para mudar? A maioria das pessoas não tem essas respostas. Mas eu ainda trago mais uma questão, para nós não desistirmos de procurar as respostas das nossas perguntas. Porque quem se coloca como amigo da vida, se torna um eterno aprendiz. E a gente deixa de lado um pouquinho da nossa arrogância, deixa de lado um pouquinho das nossas convicções e olha para nós de uma maneira diferente. Porque nós só conseguimos estar bem com o outro, nós só conseguimos não praticar o bullying, nós só conseguimos tratar o outro de uma maneira legal, bacana, quando o quê? Quando a gente está bem com a gente mesmo. Você consegue tratar alguém bem quando você não está bem com você mesmo? É difícil. Por isso, eu gostaria que agora todos vocês fechassem seus olhos, os queridos colegas também, e colocassem a mão no rosto de vocês e dissesse assim, eu te dou muito trabalho, mas você ainda vale a pena. Vamos continuar construindo a nossa história juntos. Quero que vocês pensem nisso em casa
E gostaria de encerrar esse painel agradecendo todos os meus colegas, também agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigada. Nós gostaríamos de apenas passar um vídeo. São fotos, desculpa, que o doutor Eduardo vai querer explicar rapidinho para vocês. Na verdade eu trouxe as fotos das experiências. Nós só voltar um bocadinho, amigo, pode ser? Tem lá, tinha a capa, né? Aí, isso, concurso dos desenhos, a próxima ali, isso. Aí segue para elaboração das cartilhas, ações, segue lá, por favor. Aí são as crianças todas nas escolas com as cartilhas. Ali chamou atenção, nós temos inclusive uma aluna, o andador. Aí é um pouco da realização do sonho, a questão nossa na jornada, mas segue lá que a gente usa e brinca com as crianças, faz para fazer um momento inesquecível, a volta da montanha-russa com a cartilha na mão. Então, e a gente pede depois que eles sejam multiplicadores dessa ação. Então, uma foto de todas as crianças com a cartilha na mão nas escolas. Segue lá, amigo, é a repercussão da cartilha, ela no Chile e tal, segue lá, pode seguir. Isso, pode seguir. Segue. Isso, era basicamente falar, quem quiser também nas redes sociais, tem o Lorena Pela Vida, ok? Segue. Nós avançamos na comemoração dos 10 anos para esse novo logo. Vale Viver é o concurso que todos que quiserem poderão estimular a participação de alunos do ensino médio e alunos do ensino fundamental e médio das suas cidades, ok? Segue lá, a gente pode fechar com isso aí em 10 anos que a gente está comemorando, tá bom? Então só compartilhar com vocês. Obrigado, valeu. Obrigada. Obrigada a todos.